A paz do Senhor, querido professor, graças a Deus por mais uma pré-aula da Escola Dominical. Estou alegre por estar aqui mais uma vez com vocês e espero que esta aula seja de grande bênção para a sua vida, para seu ministério, para a sua sala. Antes de tudo, vamos fazer aquela oração. Amém? Então, ore ao Senhor comigo. Querido Pai, em nome de Jesus, estamos gratos a Ti por mais uma pré-aula. Usa-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer para ministrar esta aula aos nossos alunos e que cada um, meu Pai, saiam convictos da Tua palavra em seu coração. Tudo isso é o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E nós hoje estamos com a lição 5, que diz, o amigo que demorou a obedecer. E essa lição de hoje se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Aleluia. E os objetivos da nossa lição de hoje é aprender que a obediência a Deus evita o sofrimento e confiar a Deus o seu futuro, descansando na vontade dele. Glória a Deus. Então vamos à nossa memorização de hoje, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11 e o versículo 28. E eu trouxe como sugestão aqui várias figuras e cada uma representa uma parte do versículo. Então, passe para a sua criança, né? Mais felizes são. São quem? Então, quem é feliz? Então, você pede para a criança fazer exatamente aquilo que ela está vendo. Então, mais felizes são. Então, peça para a sua criança sorrir. Então, cada vez que você trouxer um pedacinho do versículo, a criança vai repetir e fazer exatamente aquilo que ela está vendo. Então, mais felizes são. Vamos todos sorrir? E ali a criança vai sorrir. Quem são essas pessoas que são mais felizes? Aí você vem com a próxima parte do versículo. Aqueles que ouvem. Então, a criança vai falar, aqueles que ouvem. E ali ela vai continuar repetindo. Ouve o quê? Você pergunta para a criança. A mensagem de Deus. E ali você apresenta a Bíblia. E cada uma vai levantar a sua Bíblia e dizer, a mensagem de Deus. E aqui você vem com mais uma parte do versículo. E obedecem a ela. Então, as crianças vão fazer e obedecem a ela. Ou seja, é legal obedecer a mensagem de Deus. E onde está escrito, mais uma vez, na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 11 e o versículo 28. E ali você repete com suas crianças várias e várias vezes, até que então todas elas tenham memorizado esse versículo maravilhoso que fala sobre obediência. E é exatamente sobre isso que a nossa lição fala hoje. Então vamos repetir o versículo mais uma vez. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as obedecem. Lucas capítulo 11, o versículo 28. Amém? Então vamos para a nossa lição. E aqui eu trouxe como sugestão, não é? Na verdade, eu usei o que eu já tinha em casa, então eu tinha este barco em casa. Então você que já tem um barquinho, não é, que já tem alguns bonequinhos prontos em casa, então você pode usá-los como personagem Jonas, não é? E aqui eu trouxe este barco, não é? Que é para mostrar a mensagem. E ali você pode começar a historinha lendo na sua própria Bíblia. Então você pergunta para a criança quem trouxe a Bíblia e quem já ouviu falar sobre o profeta Jonas. E é claro que ali várias crianças vão se lembrar do profeta Jonas e cada um vai querer falar algo, mas você tem que citar algo que elas não se recordem. Amém? Então ali você começa a ler no capítulo 1 de Jonas. Abra suas Bíblias. Vamos acompanhar na Bíblia a história de Jonas, e ali você começa. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Como era o nome do pai de Jonas? E as crianças vão repetir, Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e
e profetiza contra ela, porque o seu pecado chegou até a mim. Então você vai explicar para o seu aluno que o povo estava pecando muito naquela cidade. E Deus não estava se agradando daquele pecado. E ali, Deus levantou Jonas, deu uma ordem a ele para que ele fosse ali naquela cidade, profetizar contra aquele povo e dizer que Deus iria matar todas aquelas pessoas porque eles estavam pecando muito. Só que Jonas, não é? Teve uma coisa que toda criança tem: medo. Adulto também tem, mas você vai explicando para aquela criança, não é? Que toda criança tem medo. Aí você começa a perguntar: quem tem medo? Não é? E a criança vai dizer: eu tenho medo disso, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de rato, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de trovão. Então, cada um vai dizer que tem medo de alguma coisa, não é? E ali, você diz que Jonas ficou com medo, porque ele sabia que aquele povo era um povo ruim, que aquele povo era um povo pecador, e ele não queria chegar ali naquela cidade. E ali você vai explicando para a sua criança a situação em que Jonas se encontrou. E por conta disso, em vez de ir para Nínive, Jonas pegou um barco que iria para a cidade oposta. Ele pegou um barco que iria para Tarsis. E ali você vai explicando toda aquela trajetória de Jonas. E ali Jonas entrou no barco, foi, comprou a passagem, pagou, entrou no barco que iria para Tarsis. E ali Jonas entrou naquele barco, estava tudo normal. Mas quando em desobediência ele entrou no barco errado, aí começou uma grande tempestade. E ali, aquele barco começou a sucumbir. Então leve as suas crianças para uma tempestade, não é? Então diga a elas: vamos entrar numa tempestade, e começa o barco balançando para um lado, vamos balançando para um lado, balançando para o outro, e ali aquele vento forte. Deus mandou um vento muito forte sobre aquele barco e uma grande tempestade, e ali o barco ia se partindo ao meio. E a Bíblia fala que os marinheiros começaram a ficar apavorados e começaram a pensar: por que aquele mal sobreveio sobre eles? E ali, muitos foram procurar. Enquanto muitos estavam preocupados, Jonas estava onde? Lá dentro do barco, dormindo. E ali chamaram a Jonas e disseram: você está demente? Não está vendo que a gente está morrendo nessa tempestade? Levanta e clama ao teu Deus. Ou seja, cada pessoa ali naquele barco tinha um Deus diferente, adorava alguém diferente e não ao Deus do céu. E ali perguntaram: quem és tu? E ele disse: eu sou Jonas, né? E começou a contar a sua história. Só crianças ou professores que antes deles perguntarem a Jonas quem ele era, teve a situação do sorteio. Eles fizeram um sorteio para saber a culpa, de quem era a culpa de estar acontecendo aquilo ali. Então veja só como aquelas pessoas pensavam naquele tempo. Então, naquele sorteio, o número que saiu foi o de Jonas. A sorte que tiraram foi o nome de Jonas. E ali eles perguntaram a Jonas porque o que ele teria feito. E ali ele contou que Deus tinha mandado, ele servia ao Deus que fez o céu, fez a terra, que Deus tinha mandado ele ir para um lugar e ele tinha ido para o outro. E ali ele disse, né? Ele disse que, eu vou tirar Jonas que já está acordado, que ele já está falando, e ali ele disse àquele povo: façam o seguinte, me lancem ao mar. E aqui eu trouxe esse bonequinho, não é? Que é maiorzinho, porque o peixe que eu trouxe aqui também é grande. Então, eles lançaram Jonas ao mar. Aí eu vou colocar ele aqui. Pronto, acho que ele cai. Não, deixa eu botar ele aqui assim. Pronto. Lançaram Jonas ao mar. E todos já sabem a história. Eu trouxe aqui essa sugestão deste peixe, que eu fiz com uma garrafa de água mineral de 5 litros. Você também pode fazer com garrafa de amaciante, com garrafa de água sanitária, com o que você tiver
em casa, não é? Porque a gente usa o que a gente tem. E aqui eu achei bom ser uma garrafa de água mineral, porque ela é uma cor azulzinha e porque ela também é transparente. E depois que o peixe vier a engolir Jonas, ele vai ser possível vê-lo dentro da garrafa, não é? E aqui eu também trouxe como sugestão as mãozinhas de Jonas fechadas para ele orar. E aqui você levanta e é possível ver Jonas orando dentro do peixe. E quanto tempo Jonas passou dentro do peixe? 3 dias. Eu acho que ele orou bastante. Aí você pergunta para sua criança, quanto tempo você passa orando a Deus diante de uma dificuldade? Não é? Quanto tempo você passa orando ao Senhor? Você passa 3 dias? Passa uma semana? Ou você faz uma oração relâmpago? Não é? Aquela oração, Deus sabe todas as coisas. Então, traga isso à mente da sua criança, que é necessário orar ao Senhor para que Ele venha agir com uma providência diante de uma grande dificuldade. Mas a dificuldade de Jonas foi algo proposital dele mesmo, pois ele não tinha obedecido à voz de Deus. E bom mesmo é quando a gente obedece. Como disse o nosso versículo, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as obedecem, não é? Amém, glória a Deus. E aqui eu também trouxe uma outra sugestão para você, professor. É bem pequenininha, bem prática. E aqui, ó, você só abre e Jonas está dentro do peixe orando. Você fecha, abre e dá para a criança se divertir na sua sala aprendendo. Também trouxe essa sugestão aqui que é feita com um prendedor, mas eu fiz com um prendedor de cabelo, né? Abrindo, fechando, Jonas está dentro do peixe. E, na verdade, é apenas um prendedor. Você faz o peixinho, corta ao meio, ele fecha e Jonas está dentro do peixe. E ali você fala para a sua criança que Jonas entendeu que a desobediência nos leva a situações difíceis. E ali, quando ele orou ao Senhor dentro do peixe e se arrependeu, verdadeiramente, Deus deu ordem ao peixe para colocá-lo para fora. A Bíblia diz que é para vomitá-lo, né? Colocá-lo para fora em uma praia. E ali, finalmente, Jonas, depois da dificuldade que passou diante de sua desobediência, é que Jonas finalmente foi para Nínive pregar ali para que o povo se arrependesse. E ali o rei daquela cidade se arrependeu, também trouxe o povo ao arrependimento e Deus os perdoou e ninguém veio a morrer naquela cidade. E a lição para neste ponto. Não vai mais adiante do que aconteceu com Jonas, do que aconteceu com o povo, para até aí. A lição é até aí, a este ponto. Então, você explica para a sua criança que por conta da sua obediência a Deus, um povo pode ser salvo. Amém? Então, obedeça à palavra de Deus. Faça exatamente da maneira que Deus lhe disser, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, professor. Eu agradeço a Deus por essa lição maravilhosa que trata o nosso coração sobre obediência e que cada aluno seu possa ser um aluno obediente e que ele vá para casa pensando, é melhor obedecer a Deus. Então, se você puder, traga essa mensagem ao seu aluno antes dele terminar a aula. É melhor obedecer a Deus. Amém? Então, Deus abençoe a cada um. Fique na paz e até a próxima lição, em nome de Jesus. Tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária.
Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.